Opa! Shalom, irmãos! Como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua Hamashiach, do nosso Pai Yahuwah. Bem, irmãos, eu já gostaria de pedir desculpa por quase 2 semanas sem postar vídeo. Ai, tem acontecido tanta coisa. Eu vou deixar pra fazer um vídeo explicando isso melhor, um vídeo especial aqui pro canal, pra gente comemorar muita coisa, celebrar tanta coisa. Mas aqui, ó, a gente voltou com tudo. Voltando com uma palavra muito poderosa aqui que o Criador colocou no meu coração para vocês. Eu já agradeço de antemão os que tiveram a paciência de me esperar. Eu agradeço demais a todos vocês. Bem, irmãos, a palavra de hoje é sobre a Torre de Babel e o paralelo com a salvação através do mérito. Por que nós não entendemos por que a salvação por obras está tão intimamente ligada com a questão da Torre de Babel e o falso ensino de que o ser humano é possível para o homem alcançar a salvação através das obras. Bem, vamos ler a passagem, vamos ler a palavra e vamos aprender exatamente conforme está aqui. Vamos lá. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Olha que interessante, irmãos. Isso é um paralelo espiritual com o que o Criador quer conosco, né? Que nós voltemos a esse estado raiz, entende? De que todos nós tenhamos uma mesma linguagem, um mesmo parecer, o mesmo proceder. Porque esse era o ideal para todos. Não é essa pluralidade que gerou o pecado, que o pecado gerou e que hoje traz mais confusão do que união, né? Mas isso aí é um comentário para outro vídeo. Bom, voltando. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, lhe deram uma planície chamada de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu Yahuwah para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E disse Yahuwah: Eis que é um povo, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam de fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali sua linguagem, para que não entenda a linguagem um do outro. Destarte. E o Criador os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe isso pelo nome de Babel, a Torre de Babel, porque ali confundiu Yahuwah a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou toda a terra, a superfície da terra. Olha que interessante, irmãos. Aqui é o que foi aqui o começo no que nós estudamos na geografia, o que chamamos de Pangeia. Mas aí é um outro assunto. O ponto que eu quero chegar é: vocês repararam a razão por trás da construção e da edificação da torre? Alcançar o reino dos céus. Para quê? Para alcançar a exaltação, o louvor dos homens. O louvor que pertence apenas ao Criador, apenas ao Altíssimo. E por que a Torre de Babel é um paralelo com a salvação por mérito próprio? Porque, pensem comigo, se houvesse uma maneira de chegar até o reino dos céus, assim, o reino dos céus, através das obras, através da força do braço, através do esforço, através da coragem, através da ousadia, vocês não concordam que não seria necessário a salvação espiritual? Porque vejam, o reino dos céus é o auge, é o objetivo a ser alcançado. A salvação é o ideal a ser atingido. E se isso fosse plausível de uma maneira que nós fôssemos capazes de fazer, por que o Messias teve que morrer? Essa é a pergunta, meus irmãos. E a Torre de Babel é um paralelo, porque assim como as pessoas elas querem construir as suas próprias torres,
Elas querem construir as suas próprias escadas. Elas querem construir os seus próprios altares para alcançar aquilo que é inalcançável, que é a salvação, o Criador. Hoje não construímos mais torres, mas nós construímos o quê? Religiões, filosofias, ensinos, doutrinas que não estão de acordo com a verdade plena. E tudo para quê? Para alcançar a salvação. Os céus, o reino dos céus, os céus citado aqui é um paralelo com a salvação. Por isso que Yahweh fez questão de deixar registrado esse momento, para mostrar que desde o princípio o homem busca a salvação por méritos próprios. Não importa, porque o homem ele quer a salvação, ele quer o reino dos céus, mas ele não quer se purificar o suficiente para alcançá-lo. Ele não quer passar pelo processo, ele não quer se reconhecer como humilde, como um pecador miserável como somos. Então a mensagem que eu quero passar para vocês, meus irmãos, é: destruam as suas torres de Babel, que estão no seu coração, na sua mente, no seu ser, e todo resquício da sua carne, e voltem para o Messias, porque ele é o único que pode fazer você alcançar a salvação. Ele é o único que pode fazer você ligar. Ele é a ponte entre você e o Criador. Você está aqui, o Messias está aqui e o Criador aqui. Você tem que passar pelo Messias. Você vai dar as mãos ao Messias e ele vai te levar até o Pai. Mas até esse processo de chegar até o Pai, exige arrependimento, exige sacrifícios, a mortificação da carne, a guarda dos mandamentos, a temperança, o amor, a longanimidade, todos os frutos do Espírito que testificam que você é uma nova criatura e que as coisas velhas passaram e hoje você é uma nova criatura. Ouçam a palavra, meus irmãos, não tenhais espírito de confusão. Porque assim como o Criador confundiu os homens para que eles não alcançassem a salvação, não alcançassem o mérito, ele vai intervir para que você não chegue até lá da forma correta. Ele vai intervir para que você seja rebaixado. Porque aqui os homens estavam sendo soberbos. E o que a palavra diz? Ele rebaixa o soberbo e exalta o humilde. Ele resiste o arrogante. Ele resiste àquele que busca ser melhor do que ele. Ele resiste àquele aqueles que rejeitam a sua palavra, que dizem: "Ah, a Bíblia não foi escrita para o homem crer no Criador". Que absurdo é esse? Sendo que no livro do profeta Abacuque está escrito: homem, escreva em tábuas de maneira legível, para que aqueles que estiverem se apressando possam ler, aqueles que se apressam no caminhar possam ler. Por que eles podem ler? Porque através do conhecimento o conhecimento de quem é o Deus verdadeiro, o Elohim verdadeiro, é que nós alcançamos a salvação, não por mérito, mas por graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom do Criador. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu farei ter vida eterna. Sem o Messias não há vida eterna. E a vida eterna não é alcançada através do mérito, não é alcançada através da força do braço, não é alcançada do tamanho do edifício que há de ser construído, do tamanho das obras de caridade que há de ser feita, e sim através do quebrantamento do coração, das lágrimas do Espírito, não as lágrimas da carne, as lágrimas do Espírito, que é a lágrima interna, o choro interno, o sofrimento de saber que mesmo com todo o esforço do mundo, você nunca vai deixar de pecar. Mas a esperança de saber que existe aquele que está por você e morreu por você. E através do sacrifício dele, do amor dele, é que nós veremos a face do nosso Pai. Veremos a face daquele que nos chamou filhos antes da criação do mundo. É isso, meus irmãos. É isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a mensagem é: destruam as suas torres de Babel antes que o Criador faça isso por você.
É isso, meus irmãos. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem na graça do nosso Senhor. Até mais.